Hoje, a gente vai mergulhar em uma das estruturas mais importantes para entender a Bíblia como uma única e grande narrativa, a teologia da aliança. Olha, quem já tentou ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, com certeza já se fez essa pergunta. Como é que as leis, os poemas, as profecias e as cartas se encaixam? Será que existe um fio que costura tudo isso, ou são só um monte de histórias soltas? Pois bem, uma das respostas mais completas e que marcou a história do pensamento cristão para essa questão é justamente a teologia da aliança. Ela basicamente propõe um jeito de ler as Escrituras que mostram uma unidade incrível por trás de textos tão diferentes, defendendo que sim, existe uma única história sendo contada do começo ao fim. Então tá, mas como é que isso funciona na prática? Para começar, vamos entender a ideia central por trás de tudo. A teologia da aliança, que também é chamada de teologia federal, não é só uma doutrina qualquer, sabe? Ela é uma hermenêutica. O que isso quer dizer? Que ela funciona como uma lente de interpretação. A ideia é enxergar a história bíblica toda sendo organizada por meio de alianças, ou pactos, que Deus faz com a humanidade. O ponto-chave aqui é deixar de ver a Bíblia como uma coleção de histórias e passar a vê-la como uma grande história de redenção. Mas essa ideia não surgiu do nada, claro. Ela tem raízes bem profundas, num período da história cheio de debates teológicos bem quentes. Vamos voltar um pouquinho no tempo para entender como ela se formou. Tudo começa lá no olho do furacão da Reforma Protestante, no século XVI. Naquela época, alguns grupos, como os anabatistas, tendiam a criar uma separação muito grande entre o Antigo e o Novo Testamento, muitas vezes diminuindo a importância do Antigo. Como resposta, os teólogos da Reforma precisavam de um argumento forte para mostrar que a promessa de Deus era contínua, e a ideia de aliança se tornou a ferramenta teológica perfeita para isso. A gente consegue ver a evolução dessa ideia ao longo de mais de 100 anos. Começa lá nos anos 1520, com reformadores como Zwingli e Bullinger já usando o conceito. Daí, em 1534, Bullinger escreve o primeiro grande livro sobre o tema. A coisa vai evoluindo e, em 1585, Dudley Fenner formaliza um conceito fundamental, a aliança de obras, que a gente já vai ver. O sistema todo ganha um status oficial na famosa Confissão de Westminster. E, finalmente, em 1648, Johannes Cosseius organiza tudo de uma forma bem completa e sistemática. Agora, vamos entender os pilares desse sistema. O primeiro deles é conhecido como a Aliança das Obras. Esse conceito fala da situação da humanidade lá no comecinho, antes da queda, no Jardim do Éden. A ideia é que Deus fez um pacto com Adão, que representava toda a humanidade. A condição era bem direta, obediência perfeita. E o prêmio? A vida eterna. E embora a palavra aliança não esteja lá em Gênesis 2, os teólogos defendem que todos os elementos de uma aliança estão presentes na história. Mas, como a gente sabe bem, a história não acabou bem. A desobediência de Adão quebrou esse pacto. E a consequência foi desastrosa, não só para ele, mas para toda a humanidade que ele representava. Foi isso que introduziu o pecado e a morte no mundo e tornou impossível para qualquer pessoa cumprir a condição de obediência perfeita. A aliança das obras foi quebrada. E aí, acaba tudo aqui? A quebra dessa primeira aliança abre o caminho para a resposta de Deus, e é isso que nos leva à aliança da graça. Se a aliança das obras era baseada no mérito humano, a aliança da graça é totalmente baseada na promessa de Deus. É um pacto que nasce da misericórdia de Deus para salvar pecadores. Aqui, a condição não é mais a obediência perfeita, mas sim a fé no Salvador que Deus prometeu. Essa tabela, que se baseia na análise de um teólogo chamado François Torretini, mostra as diferenças e semelhanças de um jeito muito claro. Repara só, o autor é o mesmo, Deus, mas as partes e principalmente as condições são completamente diferentes. Na de obras, a condição é a obediência. Na da graça, a condição é a fé. A promessa continua sendo a vida eterna, mas a base muda de obras para graça. E essa frase resume a relação entre as duas alianças de um jeito muito poderoso. A teologia da aliança enxerga Cristo como um segundo Adão. Ele cumpre perfeitamente tudo que a aliança das obras exigia no nosso lugar e por isso se torna o mediador da aliança da graça. Onde o primeiro Adão falhou, o segundo Adão foi vitorioso. Isso tudo levanta uma questão importante. Se existe uma única aliança da graça, como é que ela se desenrola ao longo de toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, que parecem ter práticas e rituais tão diferentes? A resposta para isso está numa distinção que é fundamental. A diferença entre a substância e a administração da aliança. Pensa assim,
A substância, que é o coração da promessa de salvação pela fé em Cristo, é uma só, nunca muda. O que muda é a administração, ou seja, a forma como essa aliança é revelada e vivida nas diferentes épocas da história. Para ficar mais claro, o mediador, Cristo, é o mesmo, seja anunciado como uma promessa no Antigo Testamento ou revelado no Novo. A condição da fé é a mesma. As promessas espirituais também. O que muda é o que se chama de economia. Os rituais, os sacrifícios, as leis cerimoniais e o nível de clareza da revelação que fica muito maior no Novo Testamento. E tem um ponto linguístico aqui que é fascinante. A palavra grega para a igreja no Novo Testamento é eclesia. Acontece que a tradução grega do Antigo Testamento que os apóstolos usavam pegava essa mesma palavra, eclesia, para traduzir a palavra hebraica kahal, que significava Assembleia de Israel. Para os teólogos da Aliança, isso não é uma coincidência. É uma pista da continuidade do povo de Deus através da história. A gente já falou o nome dele antes, mas vale a pena reforçar. Johannes Coxiens foi o cara que pegou todas essas ideias que estavam se desenvolvendo e organizou tudo num sistema teológico completo, onde a aliança não era apenas mais um tema, mas o princípio que organizava toda a teologia. E para a gente sentir o peso desse conceito, é só olhar para a própria linguagem da Bíblia. A expressão em hebraico para fazer uma aliança é, ao pé da letra, cortar uma aliança. Isso vem de rituais muito antigos, onde animais eram cortados ao meio e as pessoas que faziam o pacto passavam entre as metades. Era um juramento de vida ou morte, como quem diz, se eu quebrasse a aliança, que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com este animal. Isso mostra a seriedade e o caráter sacrificial do conceito. No final das contas, o ponto é este. A teologia da aliança é um quadro de leitura, é uma estrutura para encontrar unidade e coerência na Bíblia. E, independentemente de se concordar com todos os detalhes dela, ela deixa a gente com uma pergunta muito importante para pensar. Quais são os quadros de leitura ou as lentes que a gente usa para ler os textos importantes da nossa vida? E como será que eles moldam o que a gente vê? É uma boa reflexão.